PET 6, primeiros anos. Assunto: energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela acontece com as molas. A expressão matemática que me permite de calculá-la é, entre parênteses, K vezes x ao quadrado dividido por 2. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, constante elástica, rigidez ou dureza da mola, K, é dada em newtons por metro. Deformação, distensão ou compressão da mola, X, é dada em metro. Energia potencial elástica, EPE, é dada em joules. Exemplo 1. Considere um pão de queijo de massa M preso a uma mola de constante elástica K. Inicialmente, o pão de queijo se encontra na posição x0, está em posição de equilíbrio da mola. Uma força Fx puxa o pão de queijo e a mola para a direita, na direção x. A mola é estendida até uma posição x1, como mostra a figura a seguir. O deslocamento total do sistema, pão de queijo, mola, é x. Tem aqui a ilustração desse exemplo número 1. A lei de Hooke. A lei de Hooke, a força elástica é expressa por K vezes X. Fe é a força, K é a constante elástica e X é a deformação. Exemplo 2. Vamos analisar a situação da figura acima graficamente. O gráfico abaixo relaciona a força elástica e a distensão da mola. Nele podemos ver o aumento da intensidade da força elástica ΔF, em função do deslocamento ΔX do sistema pão de queijo, mola. Quanto maior for o deslocamento, maior precisará ser a força aplicada. O coeficiente angular dessa reta é a constante elástica K da mola. A dificuldade em retirar a mola da posição de equilíbrio é regida por essa constante. ΔF é igual a K vezes ΔX. ΔX é igual a x1 menos x0. Então, eu tenho aqui essa figura, que é a força em função do deslocamento. Se eu calcular essa área achurada, que está colorida em azul, a área dela é a base vezes a altura dividido por 2. Com esse resultado da área, eu obtive o trabalho total realizado pela força elástica, que pode ser obtido por essa área. Continuando. Agora eu tenho aqui a dedução em que o trabalho ele é igual a menos a variação ou o delta da energia potencial elástica. Então, podemos afirmar que o trabalho da resultante das forças atuantes em um corpo qualquer, no caso do pão de queijo, é igual a menos a variação de sua energia potencial elástica. Atividades. Calcule a energia potencial elástica, EPE, armazenada em uma mola quando distinguida X igual a 50 cm por uma força de tração F igual a 100 N. EPE é igual a K vezes X elevado ao quadrado dividido por 2. FE é igual a Kx, então vou calcular o K. 100 é igual a K vezes 0,5. K é igual a 200 newtons por metro. Agora eu calculo a energia potencial elástica. K vezes X elevado ao quadrado dividido por 2. Substituindo esses valores, 200 vezes 0,5 ao quadrado dividido por 2 é igual a 25 joules. 2. Calcule o trabalho realizado pela força elástica sobre um pão de queijo preso a uma mola de constante elástica 1000 newtons por metro, inicialmente na posição de equilíbrio x0 igual a 0, distendida até uma posição x1 igual a 0,1 centímetros.
E na pergunta seguinte, pergunta por que a resposta é um valor negativo. Então, vamos lá. W é igual a menos delta EPE, como nós já deduzimos. Então, substituindo os valores, fica menos 1000 vezes 0,001 elevado ao quadrado dividido por 2. Eu vou obter menos 0,0005 joules. E a pergunta foi a seguinte: por que esse valor é negativo? Conforme a gente viu na dedução acima, o EPE 1 é maior do que o EPE 0. Analise o gráfico do exemplo 2 e responda. A. A mola foi distendida ou comprimida? Ela foi distendida. B. Qual é a variação da força aplicada sobre o pão de queijo? 10 newtons. C. Quanto o sistema pão de queijo mola se deslocou em relação à posição de equilíbrio? 1 metro. D. Qual é a constante elástica da mola que prende o pão de queijo? Então, F é igual a Kx. Então, 10 é igual a K vezes 1. Então, o K é igual a 10 newtons por metro. E qual é a variação da energia potencial elástica do sistema uma vez que a mola foi deformada? P é igual a Kx ao quadrado dividido por 2 é igual a 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 2 é igual a 5 joules. F. Qual foi o trabalho realizado da posição x0 até a posição x1? Então, W é igual a menos delta EP, que é igual a menos 5 joules. Tchau, muito obrigado.